mundo adora viajar, mas não é todo mundo que gosta de arrumar bagagem. Mas olha só, o meu pedaço do Brasil de hoje vai falar de uma espécie de bagagem que é uma delícia de carregar, gente. Eu tô falando de bagagem cultural. Museus, sítios históricos e centros culturais por todo o Brasil. De norte a sul, o nosso país é um prato cheio para quem tem fome de cultura. Você, quando viaja, você costuma colocar no seu roteiro coisas culturais, museus, exposições? Costumo sim, eu gosto de visitar museus e eu gosto de fazer também um turismo arquitetônico. Eu gosto de dedicar um dia para cada museu, para eu poder ler todas as plaquinhas. Vai com calma. Porque eu gosto de sentir que eu estou assim nutrindo meu intelecto para ter mais coisas para conversar com as pessoas que eu vou conhecendo ao longo das viagens. A Praça da Liberdade é a principal de Belo Horizonte e, para quem não sabe, assim como Brasília, BH também foi construída para abrigar o poder central, o governo de Minas, que antes ficava em Ouro Preto. Hoje, esses prédios históricos lindíssimos abrigam um circuito cultural muito legal que eu tô louco para conhecer. Nossa primeira parada é o Museu Mineiro, o edifício que foi a casa do Senado Mineiro e hoje abriga uma importante coleção de obras que retratam a história de Minas Gerais. A arte sacra é uma tradição do estado e o Museu Mineiro é uma boa oportunidade para conhecer essa mistura de arte e fé tão comum por aqui. O Museu Mineiro ainda guarda documentos e outras obras que remetem à história de Minas Gerais e impressiona pela sua grandiosidade. Esse aqui é o Centro de Arte Popular. O foco aqui são as obras inspiradas na cultura e no folclore do povo mineiro. O legal de você vir aqui é que você pode fazer uma viagem pelos mais de 800 municípios do estado de Minas Gerais, que por ser tão grande tem uma riqueza cultural muito forte. E aqui você encontra obras de pedra-sabão, obras de tecido, obras de madeira. E também é uma forma de fazer uma viagem através da arte para o Vale do Jequitinhonha ou então para Ouro Preto, sem sair de Belo Horizonte. Ainda na Praça da Liberdade, o Espaço do Conhecimento é um centro cultural fruto de uma parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui o destaque é a produção científica. O espaço conta com planetário, observatório astronômico e exposições para aproximar o turista do conhecimento científico.
A Praça da Liberdade ainda conta com outros equipamentos culturais, como o Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa Fiat de Cultura, que recebem exposições itinerantes, espetáculos e outras atividades culturais o ano todo. Pensando no Brasil, qual foi o lugar que você foi, que você achou que tinha uma cultura bem diferente da sua, que é bem diferente aqui do Rio de Janeiro? Eu acho não, na verdade eu tenho certeza que foi Caraíva. Caraíva tem um negócio muito peculiar, você tem muitas terras indígenas ali, você tem muitos indígenas vivendo. Eu recentemente fui a um lugar bem pequenininho chamado Baependi, em Minas Gerais, na zona rural, esse lugar chamado Vargem do Laje. E lá é muito grande histórias de abdução alienígena e outros seres místicos, assim. Adoro isso. E eu fiquei, uau, me conta tudo, conversando com todo mundo que eu encontrava, foi bem legal. Quando eu atravessei a ponte um dia de Santa Catarina para o Paraná, eu falei, gente, estamos no Paraná. É uma coisa muito surpreendente a diferença de tudo. Você conheceu alguém que foi abduzido? Conheci o Seu Arlindo, que foi da história da década de 70, que saiu até, tipo, em todos os meios de comunicação. É um abduzido famoso. Então lá tem a história de que durante a quaresma não é bom você andar pela floresta, porque muitas coisas loucas, assim, acontecem. Marcelo, a gente está aqui no Museu do Café e o visitante aqui tem uma oportunidade de aprender sobre o café no Brasil no século XIX, sobre como o café chegou no Brasil. E eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. O café, Bruno, o café chega no Brasil de uma maneira um pouco diferente, né? A história diz que chega através do Francisco de Melo Palheta, através de um romance com a Madame du Villiers, que era esposa do comandante. Ele chega pelo Pará, Palheta leva esse café até o Pará e ele vai se espalhar muito rápido pelo Brasil afora. Na segunda metade do século XVIII, ele já está no Rio de Janeiro, plantado na Floresta da Tijuca. Por sinal, houve um problema muito sério, a falta d'água no Rio, por causa do café plantado na floresta. A mando de Dom Pedro II, depois de um projeto de reflorestamento, esse café vai para a Baixada Fluminense. Não vai dar muito certo pela questão do clima, da temperatura. E o café, a partir de 1830, até um estudo de Dom Pedro, ele chega ao Vale do Paraíba, a região mais alta, o café se adaptou melhor. Em 1830, na região de Barra Mansa e Resende, o café começa a ser plantado. Em 1842, Vassouras é uma das cidades mais importantes no negócio do café do mundo. Vassouras é um município central. Todo o comércio do café era em torno da cidade de Vassouras. Então, esse movimento do café, ele trouxe uma riqueza muito grande, não só para a cidade, mas também para os fazendeiros que cuidavam desse café no Vale do Paraíba. Recentemente foi inaugurado aqui na fazenda o Memorial do Negro Escravizado. O lugar é impactante e traz para a pauta de hoje um dos momentos mais cruéis e injustos da nossa história. Essa foto dessa mulher com esse olhar, com essa expressão, é muito impactante. Dá para imaginar o sofrimento que ela estava passando. Qual o contexto da foto, Marcelo? O nome dessa mulher, Bruno, é Luísa Maim. A Luísa, ela tem uma história muito importante para o Brasil e da humanidade também. Luísa Maim, ela chega no Brasil no início do século XIX. E ela era uma quituteira nas ruas de Salvador. A Luísa era uma malê, uma muçulmana. A amarração do turbante dela na cabeça mostra isso. E os malês, de certa forma, eram até temidos pelos seus senhores pela evolução mental que eles tinham. Eles eram homens extremamente inteligentes. Aprendem a escrever e ler na língua portuguesa. Em 1812,
a Luísa consegue comprar carta de alforria vendendo cocadas nas ruas de Salvador, da seguinte maneira. O seu senhor mandava ela fazer cocadas para vender, era uma escravizada de ganho, e toda vez que ela fazia uma cocada a mais. E vendia, juntou dinheiro e em 1819 ela consegue comprar a carta de alforria, sua liberdade. E a Luísa contribui muito com a história do Brasil. Ela é mãe de Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil. Das viagens que você fez aqui no Brasil e dos museus, lugares culturais que você tenha ido, qual foi aquele que mais te marcou? Assim, você falou, cara, Bruno, esse vale a pena. Realmente, assim, de bate-pronto, difícil de te responder, mas eu acho que Salvador é uma viagem que eu fiz há muitos anos, mas uma viagem que me marcou muito ali pela questão histórica, do Pelourinho, do elevador Lacerda. Vocês conhecem Inhotim? Ah, Claro. eu conheço, claro. Claro. O que vocês acharam daquele lugar? Nossa, acho que o museu mais lindo a céu aberto que eu já vi na minha vida. Quer dizer, eu nunca vi nada parecido com aquilo. É deslumbrante, é maravilhoso. Você conseguiu fazer em Inhotim em quantos dias? 2. 2 dias, né? Porque anda. O dia inteiro, de chegar cedinho de manhã e rodar, e no outro dia de manhã passar o dia inteiro. E ainda assim você sai de lá e você não viu Nossa, tudo. dá vontade de voltar. Uma dica para você que vem a Belo Horizonte é separar pelo menos um tempinho para conhecer Inhotim. Inhotim é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, totalmente dedicado à arte contemporânea e fica em Brumadinho, cidade muito perto de Belo Horizonte. Se você quiser conhecer o espaço todo, você vai precisar de pelo menos uns 2 dias. Mas ó, essa experiência vale muito a pena. Olha só essa beleza. As obras aqui expostas desafiam os nossos sentidos e muitas delas são interativas. Algumas, como essa aqui, impressionam pela magnitude. Já outras são um convite para ser parte delas e entrar na brincadeira. Inhotim também é um jardim botânico e o legal é que aqui eles usam a natureza como ferramenta para a educação. Esse aqui é o Jardim Veredas, inspirado nas veredas, nas paisagens escritas por Guimarães Rosa. Olha que legal! Quando você está planejando uma viagem e aí você está ali, você é daquelas que organiza tudo em planilha ou você vai meio freestyle?
Tudo em planilha. Tudo? Aham. A louca do Excel. Exatamente. Você tem cara que organiza viagem. Planilha, tudo direitinho ali ou não? É, nós dois. É? Todo o roteiro? A gente programa de um jeito, só que na hora, né, acontece De um o outro jeito. inesperado. É. Eu não sou desses de deixa a vida me levar, mas particularmente eu não sou o melhor roteirista, melhor planejador de viagens que existe. Eu tenho a minha namorada, eu digo pra ela que ela é única nesse sentido. Ela, cara, eu falo com É a ela, ela parte já aparece administrativa da... 10 lugares pra gente ir, 15 praias. Então, assim, ela gosta muito, realmente ela gosta muito, mas invariavelmente, se eu viajar também sem ela, não consigo fazer uma viagem sem me programar. Se você gosta de passeios com uma pegada ecológica, você vai adorar essa dica. Entre as cidades de Vassouras e Paulo de Fronten está localizado o Jardim Uanaetê, um lugar bem pitoresco que mistura música e natureza. Além disso, o Uanaetê também tem a proposta de explorar toda a nossa sensibilidade. Essa aqui é a árvore das infinitas possibilidades. A ideia aqui é o visitante fazer uma homenagem ao tempo. De que forma? Através de uma fita de cetim, onde você escreve os seus desejos, as infinitas possibilidades para o seu futuro. Eu vou fazer isso agora. Agora é hora de plantar na árvore. Eu vou escolher esse tronco aqui porque ele é alto e esse desejo aqui é muito grande. Vamos lá. Além do visual deslumbrante, no Uanaetê, o visitante tem a oportunidade de apreciar diversas intervenções artísticas com o propósito de fazer conexões entre a música e a natureza. Uanaetê, na língua indígena, Uaná é vagalume e Etê é uma multidão. Então, o Uanaetê é uma multidão de vagalumes, o que a gente vê muito aqui em frente das florestas, no anoitecer. Mas antes da gente seguir com a entrevista, deixa eu te apresentar o Ricardo Medeiros. Ele é músico e é casado com a arpista Cristina Braga. Foram os dois que criaram o conceito do Uanaetê. A gente tem diversas atrações, é um passeio de uma hora e meia, em que você vai subindo em espiral, que já é uma coisa significativa. Você vai subindo aqui uma montanha e chegando assim na primeira praça, nós temos o Labirinto da Música, que é uma escultura imensa, junto com plantas, e que representa com várias coisas como a música se formou, como é importante os elementos, como é importante o ritmo, como é importante a cor. E tudo isso é juntado nesse labirinto em que você passeia e tendo esses sentimentos, vendo as cores, ouvindo a música, tem instrumentos para você tocar e sentindo também a vibração. Além de explorar os sentidos auditivos e visuais, aqui o nosso paladar também entra na experiência sensorial. Esses aqui são os 4 elementos tema do jantar: terra, fogo, ar e água. E aqui a experiência sensorial já começa pelo paladar. Tem 2 coisas nesse prato que eu nunca comi na vida: a flor do bougainville, vou comer agora.
gostosa, com tempero de alecrim. E isso aqui, sabe o que é? A flor da lavanda. Diferente, mais forte, mas tá bem temperadinho. Qual foi o museu que mais despertou a sua atenção, assim, que você saiu assim, cara, mudou meu dia? Que legal. Eu fui recentemente ao MIS, né, o Museu da Imagem e do Som, para ver essa exposição dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, e eu achei a exposição genial. Então não foi tanto sobre o museu em si, mas como eles montaram a exposição. Lá em Curitiba, por exemplo, a gente estava comentando que tem o Festival de Teatro de Curitiba, que realmente é um polo de turismo cultural e atrai muita gente. Do Brasil inteiro, né? Todo mundo vai pra lá. E tem o Festival de Música também, né? Logo em seguida do Festival de Teatro tem o Festival de Música. Tem o Festival de Música. Então, assim, são 2 momentos no Sul, porque eu nasci no Sul, a Cláudia mora no Sul, eu moro aqui. E eu acho que esses 2 momentos em Curitiba, principalmente, são muito atrativos para as pessoas fazerem um turismo cultural. O Museu Oscar Niemeyer é um dos cartões postais do estado do Paraná e, por conta do seu formato, ele ganhou o título, né? Ele é conhecido na cidade como o Museu do Olho. O museu é composto por 2 prédios, né? O prédio principal e o anexo. O anexo é o que tem formato de olho. O prédio principal já era um projeto, um edifício que já existia, ele foi só remodelado para se transformar no museu. E na época da inauguração foi encomendado para o Niemeyer esse complemento, esse anexo. E conta a história que... Reza a lenda, conta a história que o governador da época, que era o Jaime Lerner, quem encomendou o projeto para o Niemeyer, ele teria pedido que fosse inspirado na araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, do pinheiro, né? do pinhão. E aí seria o desenho da Torre do Olho seria inspirado, né, livremente estilizado na inspiração dessa árvore. Mas aí, por conta do formato, a própria população carinhosamente apelidou de Museu do Olho. Não, eu não sei, assim, a gente precisa do Niemeyer aqui ou do Lerner. Infelizmente, eles não estão mais aqui. Mas para mim, realmente parece uma araucária, né? Se você pensar no tronco da árvore e a copa dela lá em cima. A gente tem vários aqui em torno do museu, dá para comparar bem. E uma outra vertente diz que o Niemeyer queria que o desenho desse anexo lembrasse o movimento de uma bailarina. Inclusive, na Torre do Olho tem um mosaico com o desenho de uma bailarina que é para fazer essa conexão. Mas o fato é que a gente nunca vai saber muito bem, né, dessa conversa entre os dois ali, entre o Lerner e o Niemeyer. E a gente acabou assim, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, já que o povo apelidou de Museu do Olho, a gente fica no Museu do Olho. Essa obra deve ter sido muito complexa, né? A obra, na verdade, ela foi relativamente rápida, se você pensar no porte. A Torre do Olho, por incrível que pareça, foi construída num tempo muito pequeno para os padrões de engenharia da época, ou mesmo de hoje em dia. É um tempo que não se imagina muito. Ele foi construído em 8 meses. Nossa, é muito rápido. É muito rápido, porque só a fundação, mas ainda foi um trabalho incansável, full time, várias equipes trabalhando. E em paralelo foi se fazendo, né, a readequação do prédio antigo. Essa área que nós estamos, que a gente chama de Pátio das Esculturas, ela também não existia, ela foi escavada aqui para abrigar esse espaço. Enfim, não só o olho é importante nesse complexo todo, mas toda essa readequação que foi feita no prédio original. A gente está falando do olho, né, a parte externa do prédio. Vamos entrar na cabeça. O que a gente encontra aqui no museu? Fala um pouco do acervo. Bom, o museu ele se dedica a artes visuais, arquitetura e design. Esse é o escopo principal da ação do museu. E arte contemporânea, né? Nós somos em tamanho de área, é o maior museu da América Latina.
O monte tem 35 mil metros quadrados de área total, dos quais 17 mil são dedicados exclusivamente para salas expositivas. Então a gente tem um acervo de cerca de 9 mil peças, de 9 mil obras de arte de todo tipo, desde videoarte até instalações, esculturas, pintura, gravura, enfim, o que você possa imaginar. Agora, para finalizar, a gente falou de um monte de coisa boa de viagem, mas perrengue rola de vez em quando. Já aconteceu recentemente da minha mala, bagagem de mão, arrebentar assim, bem naquele dia que você está atrasada, com já outras bolsas penduradas e uma mala quebrada. Então, mala é uma coisa que me deu perrengue muitas vezes, mas agora eu decidi que não, vale a pena o investimento em ter uma mala boa. Obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.